Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Todos os vídeos que eu venho fazendo até agora, eles estão mais destinados para a área de ensino em física. Tanto o curso de Física 1 que eu estou apresentando as aulas para vocês, quanto a parte de dicas de carreira científica. Mas esse canal também é destinado à parte de pesquisa em física. E com isso eu quero falar um pouco das coisas que eu venho pesquisando, poder compartilhar um pouco disso para vocês, tá? E hoje eu queria falar sobre um problema que eu venho pensando nele desde 2019. Já venho há algum tempo pensando em como tentar resolver esse problema. E, portanto, ele tem um certo caráter, ele é um pouco especial para mim, né? Por causa dessa demora em tentar resolver ele. E esse problema eu chamo ele carinhosamente, né, de teorema flutuação otimização, tá? Então deixa eu explicar para vocês primeiro o que seria exatamente isso e tentar motivar por que é interessante resolver esse tipo de problema, tá? Então, ele tem dois nomes, flutuação e otimização. Então vamos entender essas duas partes. O que é flutuação? Teorema flutuação. Teoremas de flutuações nada mais são do que generalizações da segunda lei da termodinâmica de desigualdades para igualdades. Tá? É basicamente isso que teoremas de flutuações fazem. E a partir dessas igualdades nós somos capazes de derivar as desigualdades com algumas propriedades matemáticas. Tá? O teorema de flutuação mais famoso que nós temos é a igualdade de Jarzynski. E a parte de otimização, o que ela quer dizer? Quando nós temos um processo dirigido, ou seja, nós temos um sistema que depende de um parâmetro e nós somos capazes de controlar esse parâmetro, nós podemos controlar ele de tal maneira que nós podemos minimizar certas quantidades do nosso problema. Uma quantidade que é muito interessante de ser diminuída é o trabalho. Então nós podemos controlar nosso parâmetro de maneira que o trabalho seja diminuído. Pois bem, então uma das coisas que eu pensei foi a seguinte: se em problemas de otimização nós temos uma desigualdade em que todo o trabalho é sempre maior que um certo mínimo para um certo tempo de processo, será que não existiria um teorema flutuação associado a essa desigualdade? Essa é a principal ideia que tem por trás desse teorema flutuação-otimização. Seria um teorema flutuação aplicado para desigualdades de processos ótimos. Basicamente seria esse daí a motivação central. Isso por si só é um problema bonito de ser resolvido, mas ele também tem uma aplicação prática. Tá? Aqui na equação 3, a gente vê como é que seria esse teorema flutuação. A gente teria uma função f que conectaria os trabalhos calculados do nosso sistema com o trabalho ótimo. Tá? Então, uma das coisas que esse teorema faria seria a seguinte: se nós calculássemos esses trabalhos para qualquer tipo de protocolo e se nós conhecêssemos a função f, nós seríamos capazes de derivar o trabalho ótimo do nosso sistema sem precisar calcular o protocolo ótimo. O cálculo do protocolo ótimo pode apresentar diversos problemas, como por exemplo um que eu encontrei agora em resposta linear, em que o protocolo ótimo ele depende de deltas, tá? E essas deltas não são implementadas em princípio pelos nossos computadores, e isso faz com que as nossas soluções numéricas não necessariamente atinjam o menor protocolo possível. Então, se nós pudéssemos derivar de uma outra forma esse protocolo ótimo a partir dessa função f aqui, esse problema ficaria resolvido. Então esse problema é interessante, tanto porque ele é um problema bonito de ser resolvido, como também é um problema que pode ser aplicado no cálculo desses protocolos ótimos, onde a gente não precisaria mais do cálculo do protocolo ótimo, que por si só é um problema complicado.
Então vamos agora atacar o problema realmente. Então o teorema flutuação-otimização, a primeira coisa que eu defino aqui é o trabalho médio, tá? O trabalho médio é dado por essa relação aqui, é basicamente uma força multiplicada por uma velocidade, tá? Esse lambda aqui é o meu protocolo, tá? Associado à minha motorinha NH, tá? A minha temperatura é dada por beta menos 1 e tal é o meu tempo de processo, é o tempo que dura o meu processo, tá? Então, eu assumo que existe um protocolo ótimo, existe uma maneira de se modificar esse parâmetro, de tal maneira que a gente consegue atingir o protocolo, o trabalho ótimo, que é dado por essa expressão aqui. De modo que todo trabalho calculado nesse tempo tal vai ser maior ou igual que o protocolo ótimo também calculado nesse tempo tal aqui. Então essa é a relação que nós temos. O que nós queremos achar é uma função crescente e convexa f, de tal maneira que ela tenha essa característica aqui, tá? Pois bem. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos considerar o W, e esse W a gente vai considerar aqui um certo ômega, tá? Esse ômega seria algum número no suporte de W. O que eu faço? Eu pego o meu W do meu F, tá? E expando ele numa série de Taylor em torno desse W, tá? E aí, de modo que eu tenho essas características aqui. Depois eu pego essa outra expressão agora calculado para o trabalho ótimo, tá? E também faço essa outra expansão aqui, tá? E aí eu preciso satisfazer o teorema flutuação. O teorema flutuação satisfeito deve satisfazer essa relação aqui, isso é igual a zero. Bom, o que foi que eu pensei? Se nós escolhermos essas derivadas de f calculada em w dessa maneira aqui, a gente satisfaz o teorema flutuação. Pelo seguinte, esse número aqui, ele vai cortar com esse cara daqui e o que vai sobrar é esse termo aqui de cima. Esse termo aqui de cima, com essa expressão que vai restar daqui, é nada mais, nada menos do que a igualdade de Jarzynski. Ou seja, a gente escolhe essas derivadas de modo que a gente consiga derivar uma igualdade de Jarzynski e, portanto, o teorema ficaria satisfeito. Só falta verificar agora que essas derivadas vão ser, que a primeira e segunda derivada vão ter que ser maiores que zero para assim poder dizer que essa função é crescente e convexa, tá? Então aqui, para n igual a zero, eu calculo o termo associado, é esse termo aqui, eu simplesmente tomo o limite n igual a zero considerando a regra de L'Hopital, e eu tenho essa expressão. Para n igual a 1, a gente toma n igual a 1, a gente obtém essa expressão, esse termo aqui de cima é maior ou igual que zero pela igualdade de Jarzynski, e esse termo aqui de baixo é a própria relação de otimização. Portanto, esse cara daqui é sempre maior ou igual que zero, tá? Depois, na segunda derivada, a gente tem essa outra expressão aqui, que tanto o termo de cima quanto o termo de baixo também vão ser maiores ou iguais a zero, porque essa função aqui é uma função convexa, a gente pode utilizar a desigualdade de Jansen, tá? E, portanto, esse 2 ele viria aqui para fora dessa média. E aí a gente poderia cancelar esses caras aqui da média e aí a gente teria uma relação semelhante a essa daqui de cima. Portanto, esse cara aqui é positivo e de maneira igual o de baixo também seria positivo. Portanto, positivo sobre positivo é sempre positivo. Tá. Então, a gente teria tanto a primeira derivada positiva, o que implica que é uma função crescente, e a segunda derivada também positiva, que significa que é uma função convexa. Reparem, tanto a derivada primeira quanto a segunda são calculadas para todos os Ws, tá? Todos os Ws estão incluídos aqui. E isso é muito importante ser observado, tá? Porque para ser globalmente crescente e globalmente convexa, deve valer para todos os Ws do meu suporte de W. Isso é muito importante. Então, derivado isso daí, então a gente tem os nossos... Então nós temos esse f, que é uma função crescente convexa e que satisfaz o teorema flutuação.
E a partir desse teorema flutuação a gente consegue derivar as relações de otimização que nós vimos lá atrás. Observem que cada uma dessas derivadas de f dependem tanto do tal, do meu tempo do processo, quanto da intensidade do meu driving, quanto do meu protocolo de T. Essa talvez seja a principal deficiência que a gente tem nesse teorema flutuação, que é a falta de uma função independente dessas quantidades, tá? Então, cada processo teria a sua própria função f, e aí essa função f precisaria ser calculada para cada um desses casos, tá? Mas observem que se a gente tiver numa situação em que o meu protocolo ótimo é idêntico ao WF, a gente recupera a igualdade de Jasinski. Tá? E agora mostrar um exemplo para vocês disso tudo, tá? Então eu considero um movimento browniano com ruído branco super amortecido e que ele está preso por uma armadilha harmônica na posição de equilíbrio do meu potencial harmônico, tá? Ele tem uma massa m, ele tem um coeficiente damping, né, gama, e tem a frequência natural ômega 0, e ele tem um parâmetro de controle linear, tá, dado por essa expressão aqui. Então eu escolho alguns valores e sorteio, faço uma amostragem, né, das condições, 10 a sexta condições iniciais na distribuição canônica, e aí calculo todos esses trabalhos associados a eles de maneira numérica, tá? Algo que é muito importante de mencionar aqui, e é por isso que a gente escolhe esse problema, é que a gente é capaz de calcular quem é o ΔF associado a ele, e é também capaz de calcular quem é o trabalho ótimo associado a ele, tá? A gente consegue calcular essas duas quantidades, que é dado para essas expressões aqui, tá? E aí a gente mostra a distribuição do trabalho, tá? Então a nossa distribuição de trabalho, a gente está obtendo aqui uma distribuição gaussiana, que é algo muito bem conhecido desse tipo de sistema. E depois eu calculo os coeficientes do meu f até a 10ª ordem, tá? E aqui eu mostro quem é o meu f e mostro também quem é a primeira derivada e quem é a segunda derivada. Então observem que a primeira derivada aqui, ela é uma função positiva, assim como também a segunda derivada é uma função positiva. Se a gente continuar esses gráficos, eles vão continuar sendo positivos, mas em algum momento, porque estamos trabalhando com uma distribuição de Taylor, essas funções elas vão começar a falhar, e aí a gente vai ter um problema de que essas coisas vão para negativa. Mas aqui em torno de zero, que é onde está a minha distribuição, a gente está observando tudo sendo positivo, que é o que de fato interessa, tá? E aqui é muito importante, a gente testa também esse teorema flutuação, tá? Para o f que foi calculado aqui nesse problema, e a gente observa que a gente obtém um valor muito pequeno, que é uma confirmação de que esse teorema está funcionando, tá? Então, isso aqui, depois de muitos anos lutando, eu acho que eu finalmente começo a encontrar respostas para a questão que eu tinha colocado anos atrás, de que de fato existe um teorema flutuação associado a uma propriedade de otimização, tá? E agora a questão central é resolver esse problema prático. Será que existiria algum método analítico ou numérico que me permitiria calcular esse meu f sem precisar calcular o protocolo ótimo? Existiria uma maneira prática de se fazer isso? Essa é a grande questão. Se eu consigo resolver isso, certamente eu vou ter uma maneira alternativa, talvez, não sei se tão eficiente, isso precisaria ser estudado, mas pelo menos eu teria uma maneira alternativa de se calcular o protocolo ótimo sem precisar calcular
ou melhor, teria uma maneira de calcular o trabalho ótimo sem precisar calcular necessariamente o protocolo ótimo, tá? Então, esse daqui é esse trabalhinho, tá? É basicamente umas notas que eu escrevi e agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostarem, curtam o vídeo, comentem se tiverem alguma dúvida, se quiserem mais coisas desse trabalho. E à medida em que esse trabalho for desenvolvendo, eu vou colocar mais vídeos a respeito dele, né? Ou seja, não sei quando que o próximo vídeo vai ser colocado, porque depende basicamente dos avanços científicos dessas questões, e isso em geral é sempre um problema bem complicado de ser previsto, tá bom? Mas, enfim, gostei bastante de ter compartilhado com vocês. Então, agradeço novamente, até uma próxima.